o tesouro do reino dos céus. A palavra de Deus, ela fala a respeito do tesouro do reino dos céus. No livro de Mateus capítulo 6, verso 19, fala do tesouro do céu. Visto também que a palavra de Deus fala que o reino do céu, ele é o próprio tesouro para ser procurado e para ser encontrado pelos homens na terra. Mas aqui Jesus, ele traz a revelação de um tesouro que está dentro de outro tesouro, de um tesouro que está dentro do reino de Deus. O reino de Deus é um tesouro para que o homem encontre, mas existe também um tesouro dentro deste tesouro, que é o reino de Deus, para ser revelado a nós. E primeiro, Jesus diz, no capítulo 6, verso 19, não ajunteis tesouro na terra. Vocês são filhos de Deus. Vocês agora fazem parte do reinado do Rei eterno. O vosso reino não é físico mais. O vosso reino não é mais reino visível. Vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Então, por isso, não ajuntei tesouros na terra, porque na terra existe traças, existe ladrões e existe ferrugem. A traça corrói, o ladrão rouba e o ferrugem o consome. Ele disse, não ajuntei tais tesouros na terra. Não ajuntei tesouro na terra. Também ele disse, e não andai cuidadosos, preocupado, dizendo o que comeremos ou o que beberemos. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de comer, de beber e de se vestir. Ele disse, não andeis inquietos como os gentios procuram fazer essas coisas. E ao fazer isso, eles murmuram, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, preocupado com o dia do amanhã que ainda não o chegou. Ele disse, não preocupeis com o dia do amanhã. O dia de amanhã não nos pertence, porque ainda não chegou. E não sabemos que vamos chegar ao amanhã. Então não esteja preocupado com o dia do amanhã. Faça hoje o que está na sua condição de fazer. E não deixe para amanhã o que você pode fazer no dia de hoje. Porque amanhã não pertence a nós, disse Jesus. Para de ficar preocupado com o dia do amanhã. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Ele disse, não andeis preocupado com isso, dizendo o que comeremos, o que vestiremos, o que beberemos. Ele disse, os gentios procuram essas coisas. Mas de certo o vosso Pai sabe de todas as coisas, Ele sabe que vocês precisam. Mas em vez de você ficar preocupado com o dia do amanhã, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, Ele disse, antes dessas coisas, primeiro você tem que fazer uma, que é buscar primeiro o reino de Deus e também buscar a sua justiça. Buscando o reino de Deus e a sua justiça, ele disse, então as outras coisas virão sobre você. As outras coisas virão sobre você. Mas nós vemos que as coisas não têm acontecido na terra desta forma. As pessoas têm ignorado a palavra de Deus quando diz para primeiro buscar o reino de Deus. Primeiro buscar a sua justiça. Mas as pessoas estão primeiro buscando as outras coisas. Ele disse, se buscardes primeiros o meu reino e a minha justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Isto é automaticamente. Se eu abrir a torneira, vai cair água. Ele está dizendo, se você buscar o meu reino e buscar a minha justiça, verdadeiramente as outras coisas virão sobre vocês. Virão as vertes, virão o alimento e a água.
virão sobre vocês. Ele disse, a bênção vai te seguir. Se você derdes ouvido à voz do Senhor, como ele disse na lei de Moisés, se derdes ouvido à minha voz, como hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tu serás bendito, tu serás abençoado, aonde tu estiver, aonde tu pôr a tua mão, o teu pé, será tudo bendito. Mas também ele disse, se não derdes ouvido à voz do Senhor teu Deus, todas as maldições virão sobre ti e te alcançarão. Assim como as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão, se tu derdes ouvido à voz do Senhor teu Deus. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor teu Deus, ele disse, em lugar de bênção virá a maldição. Isto é lei. Isto é lei. Então está escrito, primeiro buscai o reino de Deus, buscai a sua justiça. E se quando o homem não dá ouvido a isso, ele entra debaixo de maldição e começa a perecer. Então ele começa a querer riqueza, a prosperar de forma injusta. Porque a justiça é buscar o reino e buscar a justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Mas os homens não querem buscar o reino, não querem buscar a justiça, não querem praticar a justiça e não querem viver no Espírito. Viver no Espírito já tem encontrado o reino de Deus. Busca o reino, e quando eu encontro esse reino, então eu aprenderei a viver nesse reino, no Espírito. Eu viverei no Espírito. Eu me comportarei como um Espírito Santo, porque eu sou um Espírito Santo, filho do Espírito Santo. Se você nasceu do Espírito Santo, você é filho do Espírito Santo, então você é um Espírito Santo, vive na carne, vive dentro do corpo, mas você é um Espírito Santo, filho do Espírito Santo. E então, encontrando esse reino, eu vivo no Espírito. Então está escrito, aquele que anda no Espírito não cumpre os desejos, as vontades, os prazeres, as concupiscências da carne. Os que vivem no Espírito não obedecem mais à vontade da carne. Qual é a vontade da carne? Tantos prazeres abomináveis que dá prazeres à carne, quanto também sentimentos perversos, malignos, que destrói a alma do ser humano. O ódio, o rancor, o egoísmo, o ressentimento, o homicídio, a prostituição, todas essas coisas são sentimentos da carne e condena o espírito, condena a alma do homem. E ele disse, se achardes o reino, então viverei neste reino e cumprirei a justiça, farei o que é correto, farei o que é justo pela vontade de Deus. Não tirei proveito do que é do meu próximo, não tirei proveito do suor do meu próximo, ou tirarei algo que não me pertence. A justiça é perfeita, plana e reta e aplomada. A justiça é justa. E então, temos que viver na justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas, para que a riqueza do reino de Deus nos alcance, porque elas recebem ordem para onde tiver, um vivendo no Espírito, um vivendo na justiça de Deus, a bênção do Senhor é obrigada a nos alcançar. Mas a prosperidade que o homem procura hoje é não pela porta, mas é por janela, buscando algo que é fora da vontade de Deus, querendo enriquecer, sem buscar o reino e sem praticar a justiça de Deus. Enganado por falsos líderes, falsos profetas, que ensinam como negociar com Deus, que ensinam como adquirir lucro investindo no reino de Deus com o seu dinheiro. Como se Deus fosse um negociante que estivesse negociando com você riqueza.
Na medida que você der o maior, o maior para ele, ele vai te dar dobrado, triplicado. E isso estão ensinando ao povo essas coisas, fora da palavra de Deus, fora da Bíblia. A Bíblia diz que tem que buscar o reino, tem que buscar a justiça, e então as demais coisas virão. E que demais coisas são essas? Ele disse: o vosso pai sabe que vocês devem comer, beber, se vestir. Ele disse: não ajuntei tesouro aqui, mas os homens estão buscando riqueza na terra. Porque ele disse: aonde tiver o vosso tesouro, também está o vosso coração. Jesus, ele não foi contra as pessoas serem ricas, mas ele alertou que o coração do rico está na sua riqueza. E aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. O coração do rico está na riqueza. Porque ele mesmo disse ao seu discípulo, os seus discípulos perguntaram: Senhor, e nós? O que nós ganharemos? Nós deixamos tudo por tua causa. Nós deixamos o trabalho. Nós deixamos nossa família. Nós deixamos tudo para trás. E o que nós ganharemos com isso? Jesus disse para eles: vocês, nesta vida aqui, vocês receberão 100 vezes mais do que vocês perderam por minha causa. 100 vezes mais vocês serão recompensados por tudo que vocês perderam por minha causa. E na vida eterna, vocês viverão comigo para sempre. Nesta vida darei 100 vezes mais abundância, darei riqueza a vocês. Mas na vida eterna darei o consolo para sempre. Então Jesus disse que os discípulos teriam 100 vezes mais do que eles perderam. E isso aconteceu. Os discípulos não tiveram tempo de viver para construir grande templo e fazer grandes coisas com dinheiro, porque foi o tempo de perseguição da igreja. A igreja passou uma perseguição de morte, de prisão. Mas eles foram abençoados 100 vezes mais, como disse Jesus. As pessoas davam tudo quanto eles tinham de 2. Se ele tinha 2, ele vendia 1 e dava para o discípulo. Levava aos pés do discípulo. Porque eles estão vivendo o que estava escrito. João Batista chegou anunciando: se você tiver 1, dê a metade. Se você tiver 2, dê 1. De vida. Ensinou a lei do amor, a lei do compartilhar, a lei do dividir com o seu próximo. Então eles aplicaram isso, e a Bíblia diz que tudo que eles tinham, eles vendiam e levavam aos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos faziam? Dividia, dava com quem não tinha. E houve uma grande riqueza, uma grande abundância. Não tinha entre eles alguém que tivesse falta de nada. Era uma abundância muito grande, porque as pessoas vinham e ajudavam, e não faltava nada. Mas hoje as pessoas ficam correndo atrás da bênção, violando a palavra de Deus, transgredindo a lei de Deus e correndo atrás da bênção. Mas sobre aqueles que violam a lei de Deus não tem bênção. Tem a maldição. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz que a maldição cai sobre aquele que viola, transgride a palavra de Deus. Porque Adão tinha de tudo no jardim do Éden. Ele comia, ele bebia, ele comia da árvore da vida, era imortal, não tinha doença, não tinha dor, não tinha tristeza. Ele era forte. Não sabia o que era cansaço. Mas no dia que ele transgrediu, a Bíblia diz que Deus disse a ele: maldita é a terra por tua causa. A transgressão trouxe a maldição sobre a terra. E está escrito: e também nasceu cardos e nasceu também espinho.
Nasceu malícia na terra, espinhos para ferir o homem. Além do que Deus tinha plantado, Deus permitiu que nascesse coisas venenosas, erva daninha, erva de espinhos, ervas que são venenosas. E então, o homem foi expulso do jardim. Então Deus disse a ele: agora, a partir de hoje, você vai trabalhar para tu comer. Você vai lavrar a terra e do suor do teu rosto você vai viver. Então o homem não lavrava a terra, ele cuidava, ele era um rei. Ele era um rei servido pelas árvores e pelos anjos e pelos animais. Mas quando ele desobedeceu, a maldição acompanhou. E sobre a sombra da morte ele ficou, até que cumpriu o seu dia. Daquele que anteriormente era eterno, aquele que não sabia o que era morte nem dor, passou agora a ter medo e tremer por causa da desobediência que trouxe a maldição sobre a terra. Então, quando há desobediência, a desobediência traz maldição, traz miséria na vida da pessoa. Mas Deus está dizendo: se derdes ouvido a minha voz, vocês comerão do melhor da terra. Se vós des ouvidos a minha voz. Está escrito no livro de Malaquias, que se trazerdes o dízimo à casa do Senhor, então ele diz: fazei prova de mim, se eu não abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tal sobre ti. Uma bênção abastarda, uma bênção transbordante e sacudida, uma bênção grande virá sobre ti. Mas isso foi para o povo que estava no templo. Isso era o povo que estava executando a lei, que eles tinham parado, não mais estava dizimando, porque tinham voltado do exílio e ainda não tinham reposto o costume de novo do dízimo. E então a obra, a igreja, o templo estava em ruína e não estava sendo reformado. Então Deus disse: precisa levar o dízimo para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então fazei prova de mim. Mas essa palavra foi dita aos que temem ao nome do Senhor, aos que guardam os seus mandamentos, aos que guardam os seus mandamentos, aos que guardam o seu mandamento. E então fazei prova dele, que ele abre os seus celeiros. Mas eu vos digo, você é dizimista há quanto tempo? Quanto tempo você é dizimista? 10, 20 anos. E você vive ainda na dificuldade. Você vive num aperto. E o que aconteceu com a promessa que 100 vezes mais você ia receber? O que aconteceu com a promessa que você teria uma medida transbordante e sacudida se você levasse o dízimo? E porque nada disso aconteceu. Porque se haver transgressão da lei de Deus, não vai acontecer. A bênção não é ordenada sobre aquele que transgride a lei do Senhor. Se você leva o dízimo, mas transgride a palavra de Deus, não há prosperidade. Não há prosperidade. Deus não é negociante. Deus não quer dinheiro. Deus não quer nada dessa terra. Ele quer a fidelidade do homem. Ele quer a fidelidade do homem. A fidelidade do homem. E então a prosperidade é sobre aqueles que temem ao nome do Senhor. Se oferta, se dizima,
sem temer o nome do Senhor, não há prosperidade. Não há prosperidade. Não adianta buscar por outros meios, porque não vai alcançar. Só será saqueado, só será enganado cada vez mais. Mas se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, como está escrito, você será abençoado. Você será mantido e sustentado com um trigo mais fino da terra. 100 vezes mais a bênção do Senhor virá sobre ti. 100 vezes mais de tudo que você perdeu, Deus dará a você. Deus moverá os reinos dessa terra e dará ordem para vir em tua direção, somente para te abençoar. Deus é santo, Deus é perfeito. Precisamos obedecer à vontade do Deus eterno e soberano, para que também a sua lei e a sua vontade seja realizada em nosso coração. Está escrito que a lei do Senhor é perfeita. Está escrito, se nós dermos ouvido à sua voz, nós seremos abençoados na terra. Que Deus e a paz esteja em seu coração.